Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, como é bom quando nós ouvimos palavras assim do Senhor, não é verdade? É muito bom saber que o Senhor está nos vendo. Então agora eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e dizer para você: sê tu uma bênção. O Senhor vai estender as tuas mãos, já está estendida as mãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu ministério. E é só tão somente você acreditar no que a Bíblia diz, assim como Deus disse para Abrão, né? Então é o título da nossa lição da faixa etária dos primários, a primeira mudança de Abrão. Então é o início de uma linda trajetória que nós vamos estar aprendendo esses dias, né? No decorrer dessas lições, para que possamos ensinar para as nossas crianças que precisamos confiar no nosso Deus. Então, a lição de hoje, né, vai estar falando, a lição de número 9, a primeira mudança de Abrão. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 11, versículo 31 e o 12, versículo 9. E o objetivo? Que o aluno compreenda que a obediência agrada a Deus. Então, que as nossas crianças precisam saber que eles precisam obedecer a Deus, obedecer àqueles que estão ao seu redor, obedecer a mamãe, o papai, né, a vovó, o vovô, o titio, obedecer a todas as pessoas, porque quando nós somos obedientes, nós não vamos ter consequências ruins, mas a desobediência ela traz consequências ruins para as nossas vidas. Então, olha, o ponto central da nossa lição: precisamos sempre ter fé e obedecer ao Senhor. Então, mais uma vez está dizendo aqui, obedecer, né? Fazer aquilo que aquela pessoa está mandando. Então, se o Senhor nos deixou a Bíblia Sagrada como um instrumento de guia para nós, nós precisamos obedecer os mandamentos, obedecer o que a palavra diz, para que nós possamos caminhar, né, para esse lindo céu que o Senhor está preparando para nós. Sem a obediência, nós não vamos conseguir chegar no céu. Então, esse é o ponto principal da nossa lição, ser obediente. E a memória em ação? Olha o que está dizendo aqui, ó. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Tá vendo? Então, se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Não é assim, se nós lermos aqui, ó. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para eles. Não, a gente não tem que ficar olhando o nosso vizinho, o que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado. Não, nós precisamos olhar para nós. O que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso mudar. Então, nós precisamos olhar para nós, né? A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, né? Que se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Jeremias capítulo 42, versículo 6. Então, precisamos em todo tempo ser obedientes a Deus. Então, nós vamos cantar um cântico que diz assim, ó. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos mais uma vez? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Então, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Então, você pode ensinar esse cântico para as crianças,
né? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz, né? Que eles possam ser crianças obedientes, que eles possam ser crianças que adorem a Deus em espírito e em verdade, com todo o seu coração, com toda a sua alma, né? Com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Eles precisam ter essa certeza de que, se fazendo isso, eles vão alcançar a eternidade com Cristo. É para isso que nós estamos preparando as nossas crianças, né? Para alcançar a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Então, eu achei muito interessante, né, nós estarmos falando aqui para as nossas crianças, que hoje vai estar falando sobre viagem. Quem aqui gosta de viajar, né? Quem aqui gosta de mudança, né? Mudança, né? Vamos dizer assim, viajar é gostoso, porque a gente arruma as malas, vai e logo volta. Mas uma mudança, né? Mudança é sair daquele lugar onde você está e ir para outro, né? É mudar, né? Fazer algo diferente e seguir em frente. Não podemos voltar para trás, né? Senão nós vamos voltar para o mesmo ponto onde nós estávamos. Então, mudança é fazer coisas diferentes, né? Então, isso que aconteceu na vida de Abraão. E Abrão, né? Porque ele ainda não tinha sido mudado o nome dele. Então, você pode estar levando para suas crianças um mapa, olha, e mostrar para eles como que foi a trajetória de Abrão, né? Será que foi fácil? Será que Abrão pegou um avião, né, junto com toda a sua família, com todos os seus animais? Olha só, eram muitas pessoas, muitos animais, muitas bagagens. Será que ele tinha um avião ou um ônibus, né? Vários ônibus para transportar todas essas pessoas? Não, naquela época não existia nada disso. Naquela época era somente a pé ou montado em cima de algum animal, né? Era assim que eles faziam as suas viagens. Carregavam em carroças, né? Não sei a forma que eles carregavam, mas era a pé. Eles não tinham esse conforto que hoje nós temos, né? Ai, vamos viajar para outra cidade, para o Rio de Janeiro. Ai, eu não quero ir de ônibus não, que demora muito, eu vou pegar o avião. Opa, o avião, rapidinho a gente chega lá, né? Eu já viajei uma vez de avião e foi assim algo muito especial, né? Foi na minha lua de mel, então foi assim algo muito especial. Daqui a gente foi lá para Porto Seguro, 40 minutos de avião e de ônibus, de carro, quantos dias nós não iríamos demorar? Então hoje está mais fácil, mas naquela época não era assim, era tudo a pé. E olha aqui, ó, Abrão morava junto com seu pai aqui na terra de Ur. E ali Tera, né? Terá, não sei como que se fala direito, que era o pai de Abrão, falou assim: olha, nós vamos nos mudar daqui, nós vamos sair daqui, porque ali eram muitos deuses que aquelas pessoas adoravam, eram uns costumes muito ruins que eles não estavam mais gostando de ficar ali. Então Tera, junto com todos os seus filhos, seus familiares, mudaram-se dali, né? E junto estava Abrão, Sarai e o seu sobrinho Ló, que era neto de Terá. Então eles foram de Ur e eles foram para a cidade chamada Harã. Imagine só, com todas as bagagens, com todos os animais e tudo, eles iam viajando. E aqui começa então a trajetória de mudança da vida de Abrão. Então eu quero que vocês gostem de aprender, né? Queiram estar atentos em aprender como foi a história de Abrão. Olha, vai ser uma aventura e tanto. Eles vão passar por muitos desafios. Mas Abrão, ele tinha um ponto forte. Ele era temente a Deus, né? Então, quando Abrão, junto com o seu pai e seus familiares, saíram ali da cidade de Ur e foram para a cidade de Harã, ali eles ficaram bastante tempo, né? Eles levantaram acampamento, armaram suas tendas
e ofereceram sacrifícios ao Senhor em gratidão porque o Senhor estava cuidando deles. Mas ali foi somente o ponto de partida. Aquela foi a primeira mudança de Abraão. Agora sim iria começar a trajetória de vida dele. Então Deus chama Abraão e fala com ele. E ele vai falar aquelas lindas promessas que eu estava lendo no começo. Deus chama Abraão para uma conversa e diz assim: Abraão, sai da tua parentela, deixa os seus parentes aí e segue numa jornada para uma terra que eu te mostrarei. E ali eu farei de ti uma grande nação e você será abençoado, né? Você será pai de muitos filhos, de muitas pessoas, né? Então, Abraão nunca tinha visto Deus, né? E mesmo assim, ele confiou, ele teve fé e ele foi obediente. Quando Abraão partiu dali da terra de Harã para seguir a sua caminhada, ele tinha 75 anos de idade e ele foi, junto com a sua família, ele teve fé e obediência. Se tivesse só fé, acreditasse naquilo, mas não fizesse o que Deus estava falando, não iria adiantar, porque ele estava acreditando, mas não estava obedecendo a ordem de Deus. E se ele fosse obediente, mas não acreditasse naquilo que Deus estava falando? Falou assim, eu vou, mas eu não sei se vai dar certo. Eu vou, mas acho que eu estou ficando doido, não estou ouvindo direito o que Deus está falando, eu acho que eu estou enganado. Então também não iria dar certo. Então os dois foram caminhando junto, a fé e a obediência. Porque Abraão nunca tinha visto, né? Deus ainda não havia se manifestado assim de uma forma tão presente que nem Jesus hoje, que nós sabemos que veio aqui a esse mundo como pessoa, né? E nós sabemos que ele morreu ali na cruz. Naquela época não tinha vindo Jesus ainda. Então, ele só conhecia Deus de ouvir falar e de ver os milagres e maravilhas que Deus operava ali. Mas Abraão foi temente a Deus, ele confiou e foi obediente. Ele teve fé e foi obediente. Então, ele teve uma ação, né? Ele teve fé, obedeceu e agiu. Porque se ele tivesse fé e fosse obediente, mas não tivesse seguido o seu caminho, hoje eu e você não estaríamos aqui. Então, Abraão foi obediente e confiou nas promessas de Deus. Então, quando Abraão, ele ouviu, né, a voz do nosso Deus e ele obedeceu a Deus, né? Abraão, olha, ele ouviu, né, a voz do nosso Deus. Ele estava com os seus ouvidos, olha aqui, ó. Ele estava com os seus ouvidos atentos para ouvir a voz do nosso Deus. Abraão estava pronto para obedecer a Deus. Então ele estava com os seus ouvidos atentos ali para ouvir a voz de Deus. Se ele não fosse uma pessoa temente, Deus iria chamá-lo, ele não iria escutar. Mas ele era obediente e conseguiu ouvir a voz de Deus. Então Abraão, junto com a sua esposa Sarai, e aí sabe quem que quis ir junto? Quando Deus falou isso e Abraão chegou talvez para o seu pai e disse assim, pai, nós vamos ir embora daqui. Nós não queremos ficar aqui porque ali em Harã eles também adoravam a deuses, a deusa Lua. Então ele não queria ficar ali porque ele sabia que aquilo era errado e que ele era temente a Deus. Abraão não queria ficar ali mais. Então Deus falou assim, segue a sua caminhada, vai para a terra que eu te mostrarei, a terra de Canaã. Olha só que presente maravilhoso. E é essa Canaã celestial, né, que nós estamos esperando para alcançar. E é essa a trajetória nossa. Abraão já cumpriu o seu ministério aqui na terra. Agora nós precisamos continuar tendo fé e sendo obediente a Deus para conseguir conquistar a Canaã celestial. Então, junto com Abraão, sabe quem que foi? O seu sobrinho Ló. Ló disse assim, tio, eu não vou ficar aqui, eu vou ir junto com o Senhor. Eu quero
ir morar junto com o Senhor. E ali eles foram, mas eles também não tinham ainda carro nem nada, eles tinham que fazer tudo isso a pé. Eles foram caminhando, olha, em cima dos seus animais, e junto deles tinha o quê? Muitos animais, muitas vacas, muitas ovelhas, muitos empregados, né? E eles estavam ali, olha, todos felizes, indo até chegar à terra que Deus havia lhe mostrado. Então, Abraão, quando chegou ali na terra de Canaã, ele armou as suas tendas e ofereceu sacrifício a Deus. Olha como que privilégio maravilhoso saber que o que Deus promete, Ele cumpre. Mas essa é só a primeira história de uma grande trajetória que Abraão vai, né, começar a desfrutar das bênçãos de Deus nessa trajetória da vida dele. Então, Abrão, Sarai e o seu sobrinho Ló, eles seguiram nessa viagem e junto com todos os seus familiares, junto com todos os seus empregados e animais, eles seguiram para essa jornada. E Deus estava sempre ali com eles. Por quê? Porque Abraão, ele era obediente, né? Ele escolheu obedecer ao nosso Deus. Então, que você seja igual a Abraão, seja obediente, né, a Deus e fique firme nessa trajetória, porque o nosso descanso não é aqui. A nossa jornada ainda vai continuar por muitos e muitos anos até a volta do nosso Senhor Jesus. Né? Então, que você possa ensinar para as suas crianças, né, que Abrão, ele ouviu a voz de Deus e ele seguiu, né, sem ver a Deus, sem conhecer a Deus, mas ele teve fé e obedeceu, e o Senhor estava em todo o tempo o abençoando, e aonde ele colocasse suas mãos e seus pés, iria prosperar, e Deus estava sempre ali com ele. Então ensina as suas crianças a ser crianças obedientes, a ser crianças tementes a Deus, a ser crianças que respeite o próximo, que ame estar na casa do nosso Deus, porque é muito bom nós estarmos na casa do nosso Deus. É muito bom estar aqui com vocês, embora as lutas são muitas, as aflições são muitas, mas nós estamos aqui juntos para continuar levando a palavra do Senhor aos pequeninos. É essa a nossa missão? Essa é a minha missão e a sua missão. Então, que essa história venha ser de bênção para a sua vida, né? Continue lendo os versículos que falam sobre a vida de Abraão, as promessas de Deus na vida dele, porque ele era amigo de Deus. Deus amava Abraão e ele ama você, não é diferente, ele nos ama, a ponto de ter enviado o que era mais precioso que ele tinha lá no céu, que foi o seu único e perfeito filho, para morrer ali na cruz por mim e por você, para que um dia eu e você possamos estar com ele ali na glória. Então que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério, que o Senhor faça prosperar grandes milagres e maravilhas na sua vida. Então se você gostou dessa pré-aula, curta, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com aquele professor, né, que você sabe que ministra a faixa etária dos primários. Não guarde só para você, mande as bênçãos do Senhor para todos aqueles que estão precisando. Um grande abraço para você e até a próxima aula.